Bom dia, nós vamos começar lendo dois textos no livro de Jó. O primeiro é Jó capítulo 1, de 6 a 8. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra. Interessante o rodear, né? E passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Agora em Jó 3, aqui está 3, né? Versículo 4. 3 e 4. 2, 3 e 4, tá bom. Perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? De novo, a mesma pergunta. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem te dará pela sua vida. É só isso aqui. Yeah. Ok, muito bom dia. Pela graça de Deus, aqui estamos nós mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, os pensamentos do Senhor. Que privilégio para nós, né? Poder hoje estarmos na presença de Deus e poder falar com Deus, pensar com Deus, né? E alimentar nossa fé com a palavra de Deus. Amém? Então, realmente é um privilégio para cada um de nós. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, aqui presentes, pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou também pelo YouTube. Seja muito bem-vindo. Pelo site ou Instagram, né? Era isso que você queria falar. Desculpa, amor. É bom tê-los aqui conosco. Seja muito bem-vindo. E vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença. Obrigado por sua graça, por suas misericórdias. Obrigado, Senhor, porque nós podemos deleitar na sua palavra, alimentando a nossa fé. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor nos direciona no caminho que devemos andar, debaixo das suas vistas. E, Pai, nesses dias, muitos dos seus filhos, Senhor, muitos de nós, estamos precisando de uma resposta. Uma resposta que vem do Senhor. Uma resposta que venha, ó Pai, curar as feridas, curar as enfermidades, suprir as necessidades física, espiritual, emocional, libertações, restauração de relacionamento. Ó Pai, que o Senhor possa operar em nós, através de nós, nessa semana, mediante a sua graça, Senhor, que é melhor do que a nossa própria vida. Espírito Santo, unge nossos corações, unge sua palavra. Nós oramos por Israel nesse momento, pelos líderes de Israel, que eles sejam conduzidos a tomar as decisões de acordo com a vontade do nosso Deus, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus. Que nós pedimos paz para Jerusalém. Te agradecemos, Senhor, porque podemos interceder por essa nação. Nós declaramos o nosso amor incondicional por Israel. Sabemos que é um povo separado, um povo único, e que o Senhor está trabalhando até para a manifestação daquele que vai vir e fazer um pacto com Israel de 7 anos, que não tem nada a ver contigo, Pai. E naquele momento que a igreja for tirada, o Senhor vai tratar diretamente com Israel. Com Israel.
E nós cremos na sua palavra. E cremos que o Senhor está conduzindo tudo de acordo com a tua vontade. Espírito Santo, unge nossos corações. Fale conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém? Uau! Sabe, amados irmãos, aqui Provérbios, capítulo 15, versículo 24, está escrito. Provérbios 15, versículo 24, está escrito. Provérbios, capítulo 15, versículo 24, está escrito. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Olha só que versículo para nós nessa manhã de domingo. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Sabemos que as pessoas estão sempre buscando alternativas nos dias de hoje, para se dar bem, tomar vantagem neste mundo tenebroso. Neste mundo que é governado por espíritos do mal, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Um mundo que jaz no maligno, de acordo com 1 João capítulo 5, versículo 19 e 20. Mas nós estamos aqui no mundo. Nós estamos neste mundo de trevas. E nós necessitamos da intervenção de Deus em nossas vidas 24 horas por dia. Porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, para os nossos pés. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos clareia o caminho que devemos andar no dia a dia. Então, precisamos estabelecer prioridades que estão conectadas com a vontade de Deus em nossos dias, em nossas vidas. Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao término, dá em caminhos de morte. Em caminhos de morte. Sabe, amados irmãos, para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, para evitar o inferno. Aqui, embaixo. Nós, como homens e mulheres nascidos de novo, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, como está em Efésios capítulo 1. Nós somos membros da família de Deus, como está escrito em Efésios 2, versículo 19 e 20. Nós somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, como está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 14. Nós somos pedras vivas num edifício espiritual, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2. Nós somos embaixadores de Cristo, como está escrito em Coríntios. Nós somos, sabe, cartas vivas, um povo eleito, uma nação santa, de sacerdotes que estão aqui com a finalidade de apresentar homens a Deus até o dia do arrebatamento da igreja. Então nós estamos numa posição de privilégio por ser nascidos de novo. Nós temos a garantia de vida eterna com Deus, mediante a obra consumada por Jesus. E isso não pode tirar de nós, não pode ser tirado de nós. Nem nós mesmos podemos tirar de nós. Nós estamos no caminho que Deus estabeleceu para nós. Esse caminho, às vezes, parece ser estreito. E é estreito o caminho da graça. O caminho do mundo é largo dos prazeres. Jesus falou sobre isso. Nós estamos no caminho estreito, o caminho da graça. E devemos ocupar nesse caminho estreito, que nós somos guiados debaixo das vistas de Deus, como está escrito em Salmos 32, versículo 8.
debaixo das vistas de Deus, nos guia neste caminho estreito. Devemos ocupar-nos com as coisas do eterno e não com as de imediato. Nós perdemos tanto tempo, muito tempo, com coisas imediatas, com imediatalismo, e não nos leva a lugar nenhum. Perdemos forças, perdemos tempo, perdemos dinheiro, perdemos tantas coisas com o imediato, que não nos leva a nada. Nós devemos liderar com as coisas que estão adiante de nós, mas colocando o eterno em primeiro lugar. Buscando, em primeiro lugar, as coisas do alto. Pensando nas coisas do alto, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Quando nós ocupamos com o eterno nas coisas que estão adiante de nós, elas irão fluir em nossas vidas. Teremos paz, aquela paz de Filipenses capítulo 4, versículo 7, que excede todo entendimento. Andaremos na presença de Deus, debaixo das suas vistas. Porém, amados irmãos, infelizmente, parte do povo de Deus também está incluída entre as pessoas que estão tentando tirar vantagem neste mundo tenebroso, neste mundo guiado por espíritos do mal, como está escrito em Efésios 6:12. Muitos dos filhos de Deus não estão sendo sábios nos dias de hoje, pois estão trocando a palavra do Deus eterno pela cobiça deste mundo passageiro. Essas atitudes levam ao sofrimento, pois nem sempre irão encontrar resposta que os satisfaçam no imediato. É algo sério que nós devemos considerar nessa manhã de domingo. Colossenses fala: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Devemos pensar e buscar as coisas do alto. É de lá que vem o nosso socorro. Em Salmos 122, versículo 1 e 2, está escrito: eleva os olhos para os montes, para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do alto. Vem do alto, vem do Senhor. Elane leu aqui Jó, capítulo 1, versículos 6 a 8. O inimigo, ele foi lá na presença de Deus, depois de ficar rodeando a terra, ele observando as pessoas. Uma pessoa o incomodou muito por causa da sua fé, por causa da sua integridade diante de Deus. E ele foi diante de Deus, com ousadia, falar com Deus e falar com ele que, olha, Jó só está servindo o Senhor porque o Senhor dá a ele tudo que ele pede, tudo que ele necessita, tudo que ele quer. O inimigo, ele está o tempo todo estudando cada um de nós. Ele quer nos pegar onde nós menos esperamos, onde nós abrimos o nosso flanco. Ele quer jogar uma seta. Ele quer nos manipular. O alvo dele é nos fazer naufragar na fé, fazer-nos ficar em cima do muro na nossa vida com Deus, não indo mais na igreja, não mais adorando o Senhor, não mais orando, sabe? Ficar em cima do muro em nossas atitudes. Muitos de nós clamamos a Deus por um milagre em uma área específica. Deus faça o milagre. E depois que Deus faz o milagre, em vez de agradecer a Deus, vai lá para cima do muro. Não quer mais estar na igreja, não quer mais, sabe, ter comunhão com os irmãos, não sente vontade de orar, de ler a Bíblia, ler a palavra, alimentar a sua fé, de ouvir a palavra de Deus, e acabam naufragando na fé. Jó viveu íntegro, mesmo diante de tanta pressão do diabo. Satanás está sempre procurando algo para acusar o povo de Deus.
E se estivermos ocupados com o imediato, vamos nos tornar presa fácil para ele. Lembra de Apocalipse 12, 10? Né? Ele nos acusa dia e noite, 24 horas por dia. Ele não dá no sossego. O inimigo está manipulando tudo e todos para nos atingir, para fazer você afastar da presença de Deus, para fazer você sair do caminho estreito e ir para o caminho largo deste mundo tenebroso, deste mundo que oferece prazeres imediatos, prazeres instantâneos, mas que só geram sofrimento, só gera angústia, só gera decepção, só gera guerra, conflitos nos corações dos homens. O caminho é estreito. Quando Deus faz um milagre em nossas vidas, devemos aproximar mais dele em agradecimento, em adoração, em louvor, estar juntos. E Deus está fazendo milagres em nossas vidas nesses dias. Entender a graça de Deus é viver íntegro perante Ele. É viver íntegro diante do Senhor. Ele, mesmo com as nossas falhas, continua, interessado em nossas vidas. Ele não desiste de nós. Hoje de manhã, eu fui aqui embaixo, rapidinho comprar algo. Quando na volta, eu vi, na esquina aqui embaixo, tinha algumas pessoas com um cartaz grande. E nesse cartaz estava escrito: Deus te ama e Ele jamais irá desistir da sua vida. Aqui, frente ao feijoada. Deus te ama e jamais irá desistir da sua vida. Não devemos desistir de Deus. Não devemos colocar nossos olhos no que é terreno, que é passageiro. Devemos buscar a presença de Deus, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Entender a graça é viver íntegro diante de Deus. Os crentes que estão ocupados com o imediato, com as coisas da frente, estão em cima do muro com a sua vida com Deus. Estão se tornando mornos. E muitos deles desistem de congregar com justificativas naturais e carnais. Sabe, amados irmãos, aqui estamos nós hoje. E queremos sair de cima do muro, pela graça de Deus. Nós não queremos ficar mais confusos e não perceber que o muro é o lugar que o diabo adora ver-nos. Pois a indecisão do muro não nos deixa optar pelo que realmente importa, o eterno. O eterno. A nossa vida é eterna. A nossa esperança é eterna. A nossa paz é eterna. O nosso gozo é eterno. Deus é eterno. Temos novos céus e novas terras sendo preparadas para cada um de nós. Mansões celestiais sendo preparadas para você e para mim. Somos eternos, porque Deus é eterno e Ele nos chamou, das trevas para o reino do Filho do seu amor, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Mediante a morte de Jesus Cristo no Calvário, derramando o seu precioso sangue em favor dos nossos pecados, pagando um preço alto pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter essa eternidade em nossos corações. Deus pôs a eternidade em nossos corações. Ocupemos-nos com as coisas eternas e não com as do imediato. Não devemos trocar o eterno pelo imediato. Mateus 6,33, eu citei da semana passada. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas. Jesus disse para buscarmos as coisas do alto e não as daqui de baixo. E quando entendemos este princípio, não iremos ficar focados nas coisas terrenas, nas coisas do imediato. Não vamos ficar em casa quando a igreja está reunida, louvando e alimentando a sua fé por meio da palavra.
Vamos ter um ânimo novo, vamos querer estar juntos, vamos querer estar, sabe, fazer a diferença neste mundo tenebroso, permitindo que a luz de Cristo brilhe, reflete através das nossas vidas. Porque nós somos luzeiros neste mundo tenebroso, como está escrito em Filipenses capítulo 2. Temos tempo para tudo em nossas vidas, não é verdade? Mas às vezes não temos tempo para buscar Deus em primeiro lugar. Ficamos justificando, ficamos empurrando com a barriga, amanhã, como o Faraó. Olha, amados irmãos, muitos de nós estamos mornos espiritualmente. E isto é exatamente o que Satanás quer da gente. Para o morno, o caminho para cima é difícil, como o Provérbios 15 falou, está escrito. Pois todas as vezes que se submete à palavra de Deus, sendo firmes na fé, a pressão aumenta. E muitos voltam para cima do muro, onde parece ser mais confortável. No muro, não se sentem pressionados a uma decisão diária de fé. Satanás gosta de induzir os filhos de Deus a ficarem nessa posição, pois é mais confortável. É confortável ser morno. Porém, a palavra de Deus diz que isso é pecado. Em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 15 a 17 está escrito. Deus disse para a igreja de Laodiceia: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, pois, és morno, e nem és quente ou frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Este é o espírito de Laodiceia. Infelizmente, existem muitos de nós, filhos de Deus, vivendo em conformidade com este espírito. Por isso, precisamos vigiar para que não sejamos contaminados com a onda, né, deste comodismo. Devemos levantar nossas cabeças para o alto, de onde vem o nosso socorro. Devemos nos colocar disponíveis para ouvir a palavra de Deus, para exaltar aquele que nos colocou a eternidade em nossos corações. Nos movendo de fé em fé. Porque Deus está trabalhando em nossas vidas nesse exato momento. E o desejo dele é que tenhamos comunhão com ele, tenhamos comunhão com os irmãos e não percamos o foco da eternidade, do que é eterno. Mantemos o nosso foco em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Paulo disse em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Paulo diz o seguinte. Versículo 7 a 9. Filipenses 3, 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, isto considerarei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. A justiça que procede de Deus. Este é o princípio para uma vida cristã vitoriosa. Considero todas as coisas como perda. Pelo foco que eu não vou tirar
de Jesus Cristo. Vou ocupar com as coisas eternas. Vou ocupar com os pensamentos de Deus revelados na sua palavra. Vou permitir que ela seja luz nesse mundo de trevas, de escuridão. Vou permitir que a palavra de Deus alimente a minha fé. Vou permitir que Deus me conduza no caminho da graça. Vou permitir que Deus me, faça infinitamente mais do que eu penso ou peço mediante a obra que Jesus fez por nós. É aquele que nos selou em Efésios 4:30, o Espírito Santo. Devemos permitir Deus operar em nós através de nós, ocupando com as coisas eternas, porque Deus colocou a eternidade em nossos corações, a nossa vida é eterna, a nossa esperança é eterna, a nossa paz é eterna. Nós somos homens e mulheres nascidos de novo e temos a eternidade em nossos corações, porque Jesus consumou a obra no Calvário. Ele pagou o preço por nós. Temos livre acesso ao trono. Ocupemos, pois, com as coisas eternas. Não troca o eterno pelo imediato. Não troca o caminho da graça pelo caminho de trevas, o caminho largo. Busque o Senhor em primeiro lugar. O que está sendo mais importante para a sua vida no dia de hoje? A ponto de impedir você de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Onde você tem procurado descanso? No muro, onde você não precisa tomar nenhuma decisão de fé? Ou você está procurando descanso em Deus? Olha, amados, Deus está com as mãos estendidas para você e para mim hoje. Em Lucas capítulo 10, olha comigo aqui. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42 está escrito. Lucas 10, versículo 38 a 42. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta estava concentrada no imediato, mas Maria estava concentrada no eterno. Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir a palavra de Deus, e isso jamais lhe seria tirado. É triste quando um filho de Deus abre mão do eterno em favor do imediato. Deus está trabalhando em nossas vidas. E o desejo dele é que corramos a corrida da fé com os olhos no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. De fé e fé. Porque nós somos homens e mulheres, nascidos de novo, e temos a eternidade em nossos corações. O inimigo está sempre procurando espaço para destruir nossa fé. Em Gênesis, capítulo 26, Esaú desprezou sua primogenitura para matar a sua fome. Ele abriu mão de todas as bênçãos patriarcais em troca de um prato de feijão. Lentilhas, né? Lentilhas de comida. Vou trocar por comida. O inimigo, com essa experiência de Esaú, disse para Deus que Jó também se entregaria ao ser atingido pela fome e nudez. E Elane leu tão bem aqui, Jó 2, versículo 3 e 4. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele,
homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Jó sofreu por incomodar o inimigo com sua fé. Ele chegou a se coçar com um caco de telha e se enrolar a cinza por causa das chagas. Perdeu tudo que tinha, mas mesmo assim continuou convicto na sua fé. Pensa nisso. Ele continuou convicto na sua fé. Né? Em Jó 42, versículo 2 e 10, está escrito, Jó 42, versículo 2 e 10. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa foi a conclusão de Jó. Por quê? Porque lá em Jó 23, 14, Jó diz, sei que tudo podes. Em Jó capítulo 23, versículo 13 e 4. Se o Senhor decidir alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, ele fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Jó disse, em Jó 23, 14. E agora ele chega à conclusão, sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe tudo em dobro o que antes possuía. Eu e a Elane estava conversando sobre essa história de Jó essa semana, sobre os amigos de Jó. Né? Os 3 amigos mais velhos, anciãos, né? Eles, se você ler todo o livro de Jó, você vai ver que eles estavam confrontando Jó como se Jó fosse um homem não íntegro, como Jó fosse o culpado. E nós sabemos no contexto do livro de Jó que o inimigo foi na presença de Deus para incitar Jó, para induzir Jó a abrir mão do eterno em favor do imediato. Mas Jó continuou firme na sua fé. Os 3 amigos mais velhos. Não, você é o culpado, você é um pecador, você... É assim que os amigos de muitos de nós agem quando nós estamos para baixo em nossas vidas. Ficam a apontar o dedo para nós. E Jó disse, vocês são amigos molestos. Vocês estão me incomodando. Vocês vieram para me consolar, mas vocês são consoladores molestos. Enquanto o mais jovem, o 4º amigo de Jó, o mais jovem, estava falando e engrandecendo a Deus. E Deus fala para Jó, aqui no 42, vai lá e ora pelos seus 3 amigos idosos. Não para o jovem, para os 3 amigos que estavam acusando Jó. Porque deles não receberei nenhum tipo de oferta. Vai lá e intercede por eles. E Jó foi, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. E deu ele tudo em dobro. Não tinha uma mulher no mundo tão bela como as filhas de Jó. Jesus disse em Lucas capítulo 14, versículo 26 e 33, Jesus disse, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a mãe, e a mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo é privilégio para poucos. Privilégio para poucos. Pois poucos estão decididos a abrir mão de tudo, do imediato, em favor do eterno.
E isto é colocando Deus em primeiro lugar. Buscando a presença de Deus em primeiro lugar. Um discípulo faz o que o mestre orienta, ou seja, faz outros discípulos. Por isso é tão importante o nosso testemunho de fé para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos, para os nossos parentes. Nosso testemunho de fé é muito importante, porque, sabe, mas é assim que a palavra de Deus é propagada. Nós somos cartas vivas, cartas espirituais. A nosso modo de viver é no eterno ou no imediato? Se for no imediato, vamos estar ocupados com as coisas do mundo, que não vai nos levar em lugar nenhum. Mas se estamos ocupados com as coisas eternas, vamos colocar Deus em primeiro lugar e as coisas do alto em primeiro lugar. E aí, as coisas da horizontal serão detalhes. Deus vai fazer acontecer o que Ele deseja em nossas vidas. E o desejo do nosso coração também. Essa é a promessa em Salmos 37, versículo 3 e 4. Essa é a promessa em Salmos 38, versículo 8 e 9. Deus vai realizar os desejos dos nossos corações. Porque cada um dos nossos desejos estão na memória de Deus, em Isaías 26, 8. Muitos não se tornam discípulos de Jesus Cristo por ficarem presos em coisas terrenas e não abrem mão do imediato e passageiro deste mundo tenebroso. E acabam, em algum momento das suas vidas, sofrendo consequências de viverem independentes de Deus. Anda à procura de coisas terrenas e não as do alto. Procura socorro em coisas vãs e não olha para o monte, para o alto, de onde vem o socorro que nos satisfaz completamente. Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 30, que aquele que coloca Deus em primeiro lugar, ou seja, busca o eterno ao invés do imediato, receberá a recompensa ainda no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Essa é a promessa feita por Jesus Cristo. Bênçãos sem medida. Aqui e agora. Colocando Deus, o eterno, em primeiro lugar. O salmista disse, Elaine, em Salmos 27, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Na terra dos viventes. Eu creio que verei a bondade do Senhor. A bondade do Senhor nos persegue dia após dia, como está escrito em Salmos 23, versículo 6. Bondade e misericórdia estão aí nos perseguindo com graça, com misericórdia, sabe? Suprindo, cuidando, preservando, quando nós não trocamos o eterno pelo imediato. Porque quando nós ficamos no eterno em vez do imediato. Seja firme em suas convicções. Não deixe de alimentar sua fé. Não fique em cima do muro. Não deixe de congregar. Busque o Senhor em primeiro lugar. E assim estarás pensando, nas coisas do alto. E não se distraindo com as terrenas. O caminho está estabelecido. E este caminho é Jesus Cristo. Deus está de braços abertos para cada um de nós nessa manhã. Sejamos sábios, como está em Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Sabe, há o caminho da vida que leva-nos para cima, a fim de evitar o inferno aqui embaixo. Amém? Amém. Amém? Amém. Pense nisso nessa semana. Vamos ter uma semana que Deus nos transforme de dentro para fora. Vamos ter uma semana quando nós consideramos tudo que é eterno, tudo que é de Deus, nos detalhes da nossa vida. E vamos experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Se você está nos assistindo e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe, Jesus disse em João 5, 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Tem. Paulo disse em Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. O dia é hoje e agora. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu a nossa morte. Ele pagou um preço alto pelos nossos pecados, na cruz do Calvário. E esse preço foi o sangue dele derramado ali uma única vez por toda a eternidade. Mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou 3 dias depois dentre os mortos. E ele subiu aos céus. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore comigo agora. Entregue a sua vida a Jesus pela graça. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor pagou um preço pelos meus pecados na cruz, que foi o seu sangue. Senhor, me faz uma nova pessoa. Ó Senhor, mude meu coração de carne, de pedra para um coração de carne. Um coração espiritual. Senhor, me dê um novo começo de vida, andando na sua presença, buscando as coisas do alto, pensando as coisas do alto, andando em comunhão com o Senhor. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e um dia, muito em breve, voltará para me buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Entre no meu coração e me salva. Me faz uma nova pessoa. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz que nova criatura é. Em 2 Coríntios 5,17. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que possamos ter uma semana plena, uma semana com paz, uma semana que nós possamos deleitar na graça de Deus, andando na sua presença e firmando, nosso pensar, nosso andar nas coisas eternas, no eterno, porque nós somos eternos. Deus colocou a eternidade em nossos corações. Nós somos nascidos de novo. Nós temos a garantia de vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então vamos em frente, de cabeça erguida, buscando as coisas do alto, porque de lá virá o nosso socorro. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe Israel e o proteja e dê sabedoria aos líderes de Israel nessa semana de turbulência. Em nome do Hamashia, do Messias de Israel, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, agora e sempre. Amém. Amém.